seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro com dicas de leitura no nosso canal Letras de Letra. Hoje, ela, Dionísia Pinto Lisboa. Esse é seu nome de batismo. Opúsculo humanitário. Nísia Floresta é um pseudônimo. Dionísia Pinto Lisboa. Ela, nascida no Rio Grande do Norte, na região da Fazenda Floresta, na Fazenda Floresta de seus pais. Hoje a região se chama Nísia Floresta. Século XIX, 1810. Ela acabou sendo influenciada por seu pai, português, Dionísio Pinto Lisboa, e dedicou-se à vida da leitura e a um tema bastante caro até hoje em nossa sociedade, que é a educação das mulheres. Mas sobre seu pseudônimo. Então, de Dionísia temos Nísia. Ela retirou então o seu sobrenome para esse pseudônimo, Pinto Lisboa, que fazia uma referência ao estrangeiro, a Portugal, e assumiu então Nísia Floresta Brasileira Augusta. É assim que está assinada, inclusive, a dedicatória, que é a seu irmão. Está assinada B.A. Brasileira Augusta. Opúsculo humanitário. Opúsculo, o que é? Um pequeno texto. É uma obra curta sobre ciência, sobre arte, enfim. Marcadamente em prosa. Qual é o assunto desse livro? A indignação de Nísia com a falta de empenho de governantes em educar as figuras femininas. O que se tinha na década de 1840, 50, o livro é de 53, o que se tinha era a figura feminina relegada ao plano doméstico, quando muito aprender a ler e escrever, mas eram as prendas domésticas, criar filhos, viver para o marido. E nota importante, o discurso de Nísia é bem cristão. Acredita-se, via discurso de Nísia, o universo é do Criador, assim como a figura feminina, feita para o casamento. Ela não foge desse tipo de assunto. Criada nesse meio, século XIX, não é de se espantar que esse seja seu alvo, né? Seu modo de vida, a cristandade. E apesar disso, apesar desse conservadorismo moral, Nísia procurou destacar a necessidade da educação de figuras femininas, incluindo a figura indígena. Isso é bem importante. Vejam, enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o grito emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz, clamando: educai as mulheres. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização e desse liberalismo? Claro está que boa parte dessa indignação se deve à cultura cristã, que também impunha à figura feminina esse papel de companheira da masculinidade. Isso é fato, até hoje. As figuras femininas não estão em altos postos do cristianismo, por exemplo. Uma figura feminina não pode ser papa, cardeal, arcebispo, enfim. Vou insistir. A pergunta de Nísia, que é uma pergunta retórica, também passa pela necessidade de revisão moral dos costumes. Mas estamos no século XIX e a ideia de Nísia, então, é questionar os governos, o que não está nada errado. É importante, sim, que mulheres tenham também acesso à vida acadêmica, às leituras. O que temos nesse começo de história é uma análise de como estão as mulheres na Alemanha, na França, na Inglaterra. Um pouco antes ela fala do Egito, de Roma e Grécia, e levanta bandeiras a respeito de figuras femininas grandiosas que sempre lutaram junto com homens, ou às vezes não, por um espaço e para que ajudassem os homens, colaborassem com os homens em igualdade de função para a melhoria do país. Ainda no começo do livro, no capítulo 8, lemos: assim como também compreendo melhor que as suas ilustradas vizinhas do continente, ela fala das mulheres inglesas
e as vizinhas são as francesas. A importância dos sagrados deveres da esposa e de mãe e mulher inglesa, repare que ela acentua essa questão da religiosidade e vai fazer isso o tempo todo. Cristã, pesando sobre a postura da figura feminina. Repito, a importância dos sagrados deveres de esposa e de mãe, a mulher inglesa não vê, como geralmente aquelas no casamento, um Estado que as liberta do jugo de solteira e lhes permite uma liberdade de quem nem sempre fazem bom uso. Pelo contrário, é nesse novo estado que começa para ela a prática de todas as virtudes da vida doméstica. Pode dizer-se que o primeiro dever maternal inato à mulher inglesa, a quem a civilização nada tem feito perder do sentimento que ordena, não foi necessário um Emílio de Rousseau para indicar. Vale uma observação importante aqui. Nessa questão, estamos no meio do século XIX, que é valorizar a figura feminina. Nízia vai destacar as figuras alemãs, vai falar inclusive que os homens do norte da Alemanha são mais educados que os homens do sul, mas isso é uma outra conversa. Que as mulheres alemãs e as mulheres inglesas são respeitadas pela sociedade, leia-se sociedade masculina. Agora, na França, é recente, para quem mora nos anos 1840 e 50, é recente a Revolução Francesa e um dos seus pilares é a separação da igreja do Estado. Não é de se espantar que Nízia, de modo peculiar, pontiagudo, faça referências um pouco sarcásticas às figuras femininas. Então, disse que as mulheres inglesas têm uma consciência inata de suas funções de mulher, mãe, etc. E não é preciso nenhum Emílio de Rousseau para indicar a sua verdadeira função. Emílio é uma obra de caráter iluminista que se liga ao processo de educação. Mas vale essa ressalva. As figuras femininas francesas quase sempre citadas de modo um tanto pejorativo quando da comparação com as outras mulheres inglesas, alemãs e o país colonizado pelos ingleses, os Estados Unidos e suas figuras femininas lá. No capítulo 27 temos: a mulher é como o homem, conforme se exprime o sublime Platão, uma alma servindo-se de um corpo. É um absurdo, pois, uma profanação mesmo, pretender-se que essa alma, obra-prima do Criador, para o seio do qual tem de voltar, consagre o corpo que anima na rápida passagem desta vida unicamente a fúteis adornos para deleitar as horas de ócio de uma criatura sua igual, o homem, que vemos ceder mais ao império dos sentidos que ao da razão. Quase paradoxal, mas é interessante dizer que a figura feminina, tradução, não foi feita apenas para agradar os olhos de um outro igual, que é a figura masculina, né, criada pelo Deus Todo-Poderoso. Então a figura feminina, de novo, nesse trecho, segundo Nízia, não foi feita para ficar com os adornos apenas para agradar os olhos dos outros. Vou insistir nessa questão. A submissão da figura feminina à ignorância, século XIX e boa parte do XX, a submissão da figura feminina a essa circunstância social é também fruto de um pensamento cristão que permeia nosso Ocidente, principalmente um país como o Brasil, no século XIX, escravocrata, monocultor, recém-saído do período de colônia, século XIX, o livro é de 53, 1853. Enfim, feitas essas ressalvas, é de se louvar um texto de Nízia Floresta que levanta questões a respeito da necessidade da sabedoria, da vida acadêmica, da leitura. Os primeiros 8, 9 capítulos de Opúsculo Humanitário revelam uma lista de figuras acadêmicas, desde Perictione, mãe de Platão, passando pelo próprio, pensadores do começo da Idade Média, enfim, a maioria homens. Nízia se esmera em fazer citações de figuras acadêmicas para sustentar sua ideia, que é valorizar o estudo das figuras femininas. Mas isso, por boa parte do livro, fica um tanto desconectado da realidade prática, que é fazer uma revolução necessária na sociedade para que isso acontecesse. As figuras femininas dentro do livro Opúsculo Humanitário são um destaque por conta desse juízo de valor.
não se deve delegar às figuras, às mulheres, esse papel de deleite dos olhos masculinos. Existe um episódio citado aqui de uma menina de 6 anos, um colégio privado brasileiro, que foi levada a usar um espartilho, aquele corpete para afinar a cintura, enfim. E aí ela não estava aguentando de dor, resistiu e faleceu na própria escola, nos braços da professora, da tutora, enfim. Nízia também faz esse tipo de pontuação, que é necessário olhar com mais carinho para as figuras femininas, mas ela clama pelos homens, ela clama pelo governo, ela clama pelos professores. Há de se entender isso, né? Que é o que se tinha para demandar. Não dá para se cobrar de Nízia Floresta, ou dá, nessa época, que se fizesse uma revolução realmente feminista em que as mulheres não precisassem depender dos homens. Muito se diz aí pelas redes sociais, pelos textos críticos, que Nízia teria sido uma figura feminista. Discordo. Uma figura que valorizou a mulher, isso é fato. Ela não prega uma independência das mulheres, dos homens. Então, pelo menos em Opúsculo Humanitário isso não acontece. Ela reprisa, repete que é uma obra do Criador, feita para o casamento, para acompanhar os maridos. Fato. Então, cuidado quando ler críticas a respeito desse livro. Vale a pena você ler o livro Opúsculo Humanitário e colocar aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. O que eu li é isso. Não se faz uma pregação pela independência das figuras femininas na sociedade que se está no século XIX. Não dá para dizer que é uma figura feminista, pelo menos por esse livro Opúsculo Humanitário. O conceito de liberdade que se tem aqui é algo que se equipara àquilo que os homens têm. As figuras femininas precisam alcançar aquilo que os homens têm acesso. Ou seja, a leitura acadêmica, ela não clama por um império de mulheres, ela não clama por um governo de Estado por mulheres. Mas sim, no mínimo, já é um bom começo, no mínimo que elas tenham os mesmos direitos ao conhecimento que os homens possuem. Quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. Não é de hoje que se fala sobre essa questão da educação, não só das mulheres, mas é um ponto importante para o dia a dia comum. Século XXI, o livro é de 1853. Século XXI, ensinar às figuras, jovens, mulheres, moços, enfim, adultos, ensinar às figuras o poder da participação política, que é crescer horizontalmente, ou seja, observar a vida cotidiana das classes menos favorecidas, as mais favorecidas, perceber quem é que está no comando das ações em relação à cidade, à vida pública, e não querer apenas acreditar que o bem só para si é aquilo que move as pessoas na modernidade. Se tornar um rebelde sem causa é uma coisa um pouco ridícula até, por isso. Então é necessário que sempre pensemos coletivamente quando o assunto é sociedade, quando o assunto é progresso da sociedade, quando o assunto é algum conforto, menos violência, mais trabalho, condição de vida, etc, etc, etc. É de educação que falamos. Muito interessante a leitura de Opúsculo Humanitário, porque ele vai ao encontro dessa necessidade. As figuras, não só femininas, necessitam ter acesso à arte, à leitura, à vida acadêmica, à ciência, aos processos de culinária, conhecimento que a gente tira dos nossos sentidos, o olhar, saber sorver os sabores da natureza, do dia a dia, enfim, o amar. Mas o principal é essa questão da educação. Educação é construção, é aprendizado, não necessariamente a transmissão de conteúdo, a transmissão de informações. Então você, educador, educadora, professor, professora que me ouve, me vê, deixe os comentários o que você pensa a respeito dessa necessidade, né, de juntar as figuras da juventude na sua sala de aula e falar sim do cotidiano. Nada contra a fórmula de Bhaskara, o barroco na Espanha, ou enfim, a quantos graus ferve a água no Equador. Isso é importante. Volto a insistir, mais importante que isso é viver. Viver em sociedade, viver em grupo, e entender as necessidades das sociedades menos favorecidas, das camadas menos favorecidas,
e fazer com que elas consigam, no mínimo, sobreviver dentro dessa circunstância. Como? No conhecimento, na educação. E é por aí que vai o livro de Nízia Floresta plantar essa semente já no meio do século XIX. Vejam no capítulo 62 uma observação a respeito da vida das mulheres no cotidiano político. Por mais rigorosas que tenham sido as instituições dos povos concernentes à exclusão absoluta da mulher de toda a sorte de governo público, quem há aí que ignore ter ela maior influência nas ações dos homens e por conseguinte nos destinos dos povos? Desde o último subalterno até o mais alto dos funcionários, são todos mais ou menos, não diremos inspirados, mas dirigidos por seu amor, senão por seus caprichos, que tem mais de uma vez desviado da senda de seus deveres os maiores gênios, os caráteres mais abalizados. Passamos em silêncio o vergonhoso predomínio da mulher sem mérito na vida privada do homem, para apontar somente aquele que influi em sua vida pública. Ela destaca aqui que as figuras masculinas também dependem das mulheres, mas elas passam em silêncio dentro dos progressos da vida política, que ainda é relegado aos homens, sem esse reconhecimento de que do lado dos homens elas podem também melhorar a vida pública. Vou insistir nisso. Tá? Não se tem dentro de opúsculo humanitário uma ideia de revolução em que apenas mulheres governassem. Não é isso. Tá? O que se quer é o reconhecimento delas à medida que as decisões que os homens vêm tomando na vida pública também seriam influência, as decisões boas seriam influência das figuras femininas, mas elas estão em terceiro, quarto, quinto plano ou silenciadas. Capítulo 60, observamos isso. Não podemos, portanto, ver sem mágoa e indignação a depreciação em que se tem aos aborígenes, quando de grandes virtudes são capazes e tão úteis nos poderiam ser. As mulheres são não somente mais íntegras que as africanas e mais próprias a ajudar-nos a criar nossos filhos, servindo-nos com fidelidade e submissão, com servilismo e vícios das infelizes escravas, mas também suscetíveis das mais doces e nobres afeições. Sua alma encerra preciosos tesouros que uma educação bem dirigida abriria àqueles mesmos que tanto desdenham de sua raça. Os resultados do método paternal empregado pelos verdadeiros apóstolos da civilização cristã nesta parte da América testaram que os aborígenes eram suscetíveis de aperfeiçoarem-se em qualquer arte, dignos de concorrer por sua bravura, docilidade, para o engrandecimento e glória do Brasil. Existe uma necessidade dentro do trabalho de Nízia de reforçar que a figura indígena precisa ser parecida com a civilizada de caráter europeu, de preferência inglesa, que a cultura indígena é selvagem. Há uma inquietação em relação à escravatura de afrodescendentes por conta da violência, isso é fato. Mas para um grau de civilidade e de respeito às mulheres, por exemplo, indígenas, era necessário que elas se aculturassem, que elas se voltassem para a cristandade, para a vida civil, urbana, comum dos brasileiros, então, de sua época. Boas mães, esposas fiéis, eis aqui duas qualidades preciosas comuns às nossas indígenas. Dois vínculos santos que ligam e enobrecem a família, vínculos que sabem, no estado selvagem, respeitar, apresentando exemplos que bem merecem ser considerados pelas mulheres civilizadas de todos os países. Só existe esse elogio às figuras femininas à medida que isso combina, esse comportamento de fidelidade combina com o seu pensamento cristão. Respeitar as diversidades das posturas da comunidade indígena, nem pensar. A ideia que se tem aqui em Opúsculo Humanitário, pensamento típico do século XIX, masculino, diga-se de passagem, é acreditar que as figuras indígenas só melhorarão à medida em que se tornarem civilizadas. É isso, Opúsculo Humanitário. Espero que tenha gostado. Boa leitura, bons trabalhos, boas reflexões. Até mais.